Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui estar compartilhando, uma poderosa palavra, uma breve meditação da parte do Senhor para os nossos corações. E eu quero dar aqui alguns sinais que a sua casa tem presença de espíritos do mal, isso mesmo. Eu vou citar aqui apenas alguns sinais, não são todos os sinais, mas alguns sinais de que há presença de algumas coisas estranhas, espíritos mesmo malignos. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, vamos lá. A palavra que eu quero compartilhar se encontra aqui em Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Então, vamos lá. Jeremias 7,16 diz assim: Tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Essa palavra aqui vem falando acerca da intercessão do profeta que não salvará o povo rebelde. Você percebe nesta palavra o poder da oração, irmãs? Quando nós oramos, uma porta é colocada diante de cada um de nós. Irmã Raquel? É desse jeito. Quando nós oramos, uma porta é colocada diante de mim e de você. Eu tô aqui hoje com o diretor veio, né? Aí ele aqui. Irmã Raquel, quem é esse diretor? Ele aqui, ó. Então, quando nós oramos, uma porta, ela é colocada diante de mim e de você. E essa porta, ela é uma porta espiritual. Quando nós estamos orando, falando com Deus, nós entramos no mundo espiritual. E sabe que existem alguns perigos. Existe, irmã Raquel? Existe. O povo aqui, a nação de Judá, Deus iria tratar para com o povo que estava sendo idólatra, não estava adorando ao Deus verdadeiro. E Deus aqui, ele resolve entrar em juízo. E Deus vai ser muito claro para Jeremias, não ores, não intercedas por esse povo, porque eu não vou ouvir e não vou responder. E ainda repreende o profeta, fala, você não está vendo, Jeremias, o que esse povo anda fazendo? Irmã Raquel, tá assim na Bíblia? Tá, amada igreja. Depois você lê lá, aqui, acaso não vês tu os que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então, amada igreja, você percebe aqui claramente o que o povo andava fazendo, o que o povo estava fazendo. E Deus aqui vai falar, não oreis. Irmãs, tem casos que é para orar e tem outros casos que não é para orar. Você vê o poder que existe numa oração. E se tem algo que o inimigo não quer, é que eu e você venhamos a orar. Irmã Raquel, O inimigo não quer que eu e você venhamos a orar. Esses dias eu pela misericórdia, pela graça e misericórdia, eu dirijo 2 trabalhos de oração, de consagração, na verdade, consagração. E esses dias eu estava aqui no meu lar orando, por esses trabalhos, de oração, e Deus me deu uma visão clara, do inimigo mesmo furioso, por nós estarmos naquele lugar orando.
E era assim um demônio grande, robusto, né? Poucas vezes eu tive revelações dessa natureza. Ele estava assim por lado de fora da janela, né? Que tem uma janela de vidro. É uma casa de oração, né? Uma casa de oração onde a gente se reúne para orar. Eu e algumas irmãs, geralmente são irmãs. Tem jovens também. Tem jovens também, irmã Raquel? Tem jovens também. O que está acontecendo, velho? Tem jovens também, mas a maioria são as irmãs. Então ali, amada igreja, Deus me dava essa visão. Eu olhava assim, né? Eu estava lá na frente, onde comumente eu fico, e olhava assim por lado de fora do vidro, irmãs, amada igreja, tinha esse demônio, irmã, esse demônio, muito furioso, porque nós estávamos ali orando. Então o inimigo, ele não quer que você venha orar. E irmã Raquel, por que nós precisamos orar? Porque primeiro nos aproxima de Deus para pedir orientações, proteções. Irmãs, tem uma irmã aqui, o nome acho que é de Inocente. Eu acho que é isso. Ela estava falando que ela caiu. Irmãs, o que eu falo aqui no canal, irmãs, é necessário vocês seguirem. Porque eu sempre falo aqui, antes de arrumar sua casa, ore pedindo proteção. Irmãs, cuidado com escadas, não comece a fazer faxina sem orar, pedir a Deus proteção, porque o inimigo não quer com que você venha limpar a sua casa. Então, a oração, ela é... Ai, Vela, olha o que você fez aqui, Vela. Fica calmo. Aí, irmãs, o inimigo não quer não quer que nós venhamos a orar, amada igreja. Existem algumas legalidades que nós precisamos ter na oração. Por exemplo, não é bom você ficar saindo indiscriminadamente, orando por aí, distribuindo orações para tudo. Não, amada igreja, não. Não é bom. Não é bom, irmã Raquel, não é bom. Sem ter legalidades no mundo espiritual. Por exemplo, alguém te pediu oração. Alguém pediu para que você ore por um membro da família. Você tem legalidade quando algum familiar pede para que você ore. Você está obtendo legalidades no mundo espiritual. Não é bom ficar orando, a não ser que na hora da oração alguém precise de um livramento e Deus te dá a pessoa. Aí sim. Mas fora isso, irmãs, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, já tem uns meses já, e a pessoa virou para mim e falou assim: eu tô passando isso, eu tô passando aquilo, eu tô passando não sei o quê. Eu falei: olha, eu vou te dar algumas orientações. Primeira coisa, para de ficar orando por gente que você nem conhece. Aí a pessoa ficou assim: mas por quê? Porque a oração tem poder. Existem situações, irmãs, onde Deus está tratando com aquela pessoa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Existem situações que o próprio Deus está tratando com aquela pessoa. A pessoa às vezes está numa rebeldia, está em uma desobediência. Olha o que Deus vai falar aqui para o profeta: não oreis por esse povo. Então, até para orar e também ajuda, estender as mãos, precisamos perguntar se é da vontade de Deus, amada igreja. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Poder de uma oração é algo muito sério, muito sério. Deus, porventura, esteja tratando com uma pessoa e desavisadamente nós entramos
lá na batalha, né? Porque oração é uma batalha. E desavisadamente entramos, né, na batalha. E ali daqui a pouco aquilo parece que se volta. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Entrar em situações, irmãs, que às vezes não é para entrar. Eu já contei aqui, você mexer em lugares, em situações que às vezes não é para mexer, que Deus não te autoriza. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Se é algo, né, orar por você, orar pela sua família, orar aí pelos seus familiares, pelo ministério que Deus ele tem confiado, orar dentro aí da sua casa, dá também uma organização. Por exemplo, existem coisas que o meu limite é aquele dali. Tem coisas, irmãs, que não carece, irmã Raquel, não carece. Não carece. Eu tomei ciência, né, uns tempos atrás, isso já tem um tempo, né, já tem um tempo, e eu ouvi, né, um pastor dizer que ele ia começar um trabalho em um lugar, né, em uma região, e esse líder, irmãs, ali pegou o óleo ungido, foi lá no centro de terreiro, lá, né, daquela localidade, e jogou óleo ungido lá na porta do terreiro. Aí eu pergunto a vocês, pra que isso, irmãs? Aí a justificativa, né, do líder é para queimar os demônios. Pra que isso? É você mexer em um vespeiro. Então, quando eu tomei ciência disso, o meu pensamento foi assim: não vai dar. Não vai dar. Tem pessoas que pensam que abrir igreja é como se abrir qualquer coisa. Não, irmãs. Existem critérios no mundo espiritual. Existe, irmã Raquel? Existe. Você vê que já é uma peleja para abrir uma igreja em uma determinada localidade. Já é difícil, não é fácil. É devido às potestades que imperam naquele lugar. Você imagina indo lá e desafiando o inimigo desnecessariamente, amada igreja. Desnecessariamente. O que Deus mandou fazer, vai lá e faz. Não tem que ficar, né, mexendo né? Não precisa. Só precisamos fazer. Na Bíblia não diz isso, né? Não diz isso. Para fazer isso, ficar desafiando. Precisamos ter muito cuidado. E ali, quando eu soube dessa história, irmãs, não vai dar. Não vai dar. E situações que não carece, ficar mexendo com, né? E não deu mesmo não, amada igreja, não deu não. Não deu ali, o trabalho não fluiu, não foi, né? Às vezes assim, por falta de sabedoria, tem coisas que não é para orar, às vezes é um tratamento de Deus. A pessoa está no leito de morte, ou a pessoa foi desobediente. Irmãs, tem N situações, até para orar precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Né? Às vezes Deus ali já está preparando para recolher aquela vida. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Então, oração é algo muito sério. E ali aquela pessoa, uns tempos atrás, veio falar comigo que estava com problema, né, de saúde. A primeira coisa que eu falei, para de ficar orando por todo mundo.
Para de ficar, né, assim, para orar, para ser o intercessor, você precisa ter legalidades. Não é assim de moda, né? Porque entra em situações que às vezes são muito perigosas. Então, Deus aqui vai dar ordem para Jeremias: não intercedas por este povo. Olha o poder do clamor, o poder da intercessão, o poder de uma oração. Muito pode o justo na sua oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz o texto sagrado. Então, amada igreja, que o Senhor nos ajude, viu? Que o Senhor nos ajude nessa causa, nessa situação, ter um pouco mais de cautela. E eu quero aqui nesse vídeo dar alguns sinais dentro da casa, que tem espíritos malignos, né? Espíritos do mal. Primeira coisa, brigas constantes. Estou falando assim de um desentendimento, de um desentendimento, mas assim, brigas todos os dias e toda hora. Aquela gritaria. Tem isso, irmã, que eu tenho. Tem pessoas que não sabem conversar, só gritar, falar alto. Tem isso, irmã, que eu tenho. Não sabe conversar, só gritar e falar alto. Outra coisa, que é um outro sinal, sujeira. Sujeira, aquela sujeira de meses, de anos, aquela sujeira, aquela crosta, aquele negócio horrível. Isso em toda a casa, amada igreja, em toda a casa, isso é sinal de espíritos imundos, né? Podem estar atuando naquele lugar. Terceiro, desorganização. Sabe assim, uma casa desorganizada? Coisas desorganizada fora do lugar e tá há muito tempo. Aquela bagunça, aquela desordem de meses, de anos, de semanas, né? Isso pode sim ser um dos sinais que a sua casa tem espíritos ruins. Um lugar assim que é até claro, mas é estranho porque parece que a luz não entra. Há uma penumbra, um peso. Parece que a luz, a iluminação, ela não consegue iluminar direito aquele ambiente. Fica assim meio sombra. Tem presença de espíritos malignos no lugar. Um outro sinal é cheiro ruim. Cheiro ruim. Aquele odor ruim dentro da casa. Aquele odor, né, que é um odor assim que não é bom, é um cheiro desagradável. Pode perceber que possivelmente tem espíritos malignos por ali. Um outro sinal também, coisas que se quebram, estão queimando, que se quebram. Tem coisas, né, que se quebram, acessórios, coisas que se quebram por desleixo mesmo. Tem isso, tem. Tem pessoas que parece que não tem nada, por quê? Porque são desleixadas, não cuida bem das coisas, não tem aquele apreço, não tem aquela gratidão. Os armários da cozinha, sai bater na porta da geladeira, sai bater na porta do armário. O guarda-roupa já não tem nem mais portas de tanto bater, é um desleixo. Não tô falando nesse sentido. Eu tô falando assim, de queimar coisas, eletrodomésticos que não funcionam mais. É nesse sentido. Um outro sinal é o desânimo, aquela prostração que você não consegue fazer as coisas dentro da sua casa. Pode ter certeza que tem presença ali maligna por perto, pode ter certeza.
aquele desânimo, só dá vontade de ficar deitada, não consegue fazer nada, pode ter certeza que tem sim, né? Agora, essa prostração, vontade de ficar deitada, pode ser falta de vitaminas. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes a pessoa está com anemia, às vezes é uma deficiência de ferro, de cálcio. Tem isso também, precisa pedir, investigar e ir no médico. Ou dar uma recalibrada aí na alimentação, comer folhas, né? Folhas escuras, ter uma alimentação, dar um upgrade, né? Na alimentação. Alimentos saudáveis, né? Porque muito também da prostração é a falta de uma alimentação adequada, tá bom? Agora, se não for isso, se você se alimenta bem, procura se alimentar bem e continua essa prostração, esse cansaço, possivelmente são espíritos que estão sugando a energia e deixa a pessoa prostrada mesmo. Um outro sinal aparelhos que ligam sozinho, você começa a ouvir vozes, vícios, pessoas que têm vícios, têm presenças malignas ali próximo, na casa. Tem, Marga, o vício de bebida, vício de fumar, vício de pornografia. Tem sim espíritos malignos. Tem, Marga? Tem, amada igreja, tem. Ali próximo, né? Então, e como que esses espíritos entram? Através de brechas que nós mesmos damos. Por exemplo, televisão ligada em cenas de crime, cenas de sexo, cenas de criminalidade, recintos com crueldade, esqueci a palavra, com aqueles detalhes de crueldade, eu esqueci a palavra que eu ia falar aqui. Com detalhes, irmãs, está chamando demônios para dentro de casa. Pornografia, crueldade, coisas horripilantes, coisas ruins dentro da sala, do quarto, da área, está chamando, está convidando esses espíritos para dentro da casa. Palavras de maldição, você é isso, você é aquilo, palavrões, está chamando maldições para dentro da casa, né? Gestos com as mãos, mentiras, pensamentos negativos, tudo isso, viu? Tudo isso ocasiona um atraso de vida mesmo, baixa vibração e, consequentemente, é um ambiente propício para que espíritos imundos atuem naquele lugar. Então, como fazer? Reparar essas brechas. Orar honestamente ao Senhor, entrar no teu quarto, pedir a Deus para revelar, para fechar essas brechas. Irmã Raquel, desse jeito, fechar e reparar essas brechas. Porque o próprio Deus é que vai revelar, isso aqui você está errando, isso aqui não está certo. Leitura da palavra e jejum, a caixa de demônio que sai com jejum e oração. E a casa ela não pode ficar vazia, você precisa saturar, se alimentar da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Esses foram alguns sinais. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Amém? Estou encerrando aqui. Que Deus abençoe. Paz.